Olá pessoal, eu sou o Felipe, diretor do Grupo Maxi, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma solução interessante. É um quadro de distribuição com medição individual, faz parte de um sistema onde o cliente vai medir individualmente cada circuito, nesse caso, e mandar essas informações para um BMS, para uma central que ele tem lá. Então é um projeto em parceria com a Gestal, então eles fazem toda a parte do software e a gente fez a parte da solução elétrica mesmo, física. Então, vou explicar um pouco aqui para vocês. A gente tem chaparia Rital, o padrão nosso é esse, quadro certificado, TTA, PTTA, conforme 1439, a nova norma já. Componentes são VEG. Os medidores é um medidor da Schneider, bem interessante, ele tem uma medição direta, então ele não precisa do TC, o TC está incorporado nele, um IM3150, ele já tem comunicação aqui, Modbus, R8485, então a gente fez um varal aqui para mandar isso para uma central lá de medição, do sistema da Gestal. Então é um medidor bem interessante, ele é super compacto, enfim, é uma ótima solução para esse caso. Se a gente fosse trabalhar com medidor de porta, né, no caso, tipo, parecido com esse aqui, ia ser muito mais complicado, um monte de TC, enfim, ia ser uma solução que ia ficar bem mais difícil de montar. No mais, aqui a gente tem o barramento principal, é um Reline aqui, é o isolador Reline da Rital, né? Com um sistema de grampo, bem interessante também. Então, se você quiser fazer uma ampliação futura, você simplesmente coloca o grampo e não precisa tirar a barra, não precisa fazer nada, furo, nem nada disso. Então tem um retrabalho. O que mais a gente tem aqui? Os TCs também da Schneider, bem legal também, eles são bem pequenos e funcionam muito bem. Então, resumindo, a gente tem exatamente 30 medidores individuais, então cada medidor, aqui tem a alimentação do barramento, certo? Desses 3 circuitos, então ele está medindo aqui uma iluminação e uma tomada de um vestiário, individualmente. Então ele vai ter esses dados lá separados para ele, de cada medidor, endereçados já para o lugar certo, e aí você consegue ter o controle, você consegue cobrar do cliente a parte que só ele realmente consumiu, enfim, é um medidor bem interessante. A gente tem potência ativa, fator de potência, diagnóstico, ele tem uma série de funções bem interessantes também. Uma aqui atrás, que também é legal. Aqui atrás a gente tem uma continuação daquele barramento, né? Então foi feito um outro isolador e também com sistema de grampo. Você pode ver que o grampo não tem furo. É realmente bem prático para instalar também, no caso de uma ampliação, né? Então bem interessante essa função. E é isso, o painel está em teste aqui, a gente vai parametrizar aqui o medidor principal, que é o medidor geral, né, do quadro, parametrizar os outros também e está entregue para o cliente aí. Solução interessante para quem quer fazer medição individualizada, para quem quiser ter controle de consumo, é uma solução bem interessante, beleza? Vamos passear ali mais um pouco. Esse aqui é um outro painel que eu queria mostrar interessante. Eu mostro depois ele finalizado, mas é um painel de retificador, uma montagem bem comum, né? Bem diferente do que o pessoal está acostumado a ver, então acho interessante mostrar, né? Eu sei toda a parte do controle do retificador, o retificador em si. O projeto é todo do cliente, né? Você tem uma série de medições aqui, inclusive analógicas, algo que funciona bem até hoje, apesar de ser analógico, mas ainda tem uma função muito específica, até de visualizar, rapidez de visualizar as coisas.
É uma montagem bem interessante, são dois, ó, gêmeos. Então, um monte de placa, bastante coisa aqui. A parte traseira também é bem interessante. A gente tem as fontes, né? As fontes, fonte muito boa também, da Weidmiller, 10 amperes. Muito bacana essa montagem. Depois eu mostro para vocês ela 100% finalizada. Beleza? Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!